noite, seja muito bem-vindo à segunda temporada do Talk Pretas. Estamos começando mais um programa criado para informar, inspirar, fortalecer e valorizar as histórias, experiências e conquistas da população negra. O Talk Pretas é um espaço de diálogo, representatividade e transformação social, onde damos voz a pessoas e iniciativas que fazem a diferença em suas comunidades e ajudam a construir um futuro mais justo e inclusivo. Eu sou Ana Carolina Vidal, mulher negra, empreendedora, mãe, ativista social e apresentadora deste programa, que acredito no poder do conhecimento, da cultura e do protagonismo negro. Hoje vamos falar sobre um tema extremamente importante: empoderamento feminino e economia criativa. Quando mulheres negras têm acesso a oportunidades, formação, empreendedorismo e espaços de liderança, elas transformam não apenas as suas próprias vidas, mas também suas famílias, comunidades e territórios. A economia criativa surge como uma poderosa ferramenta de geração de renda, valorização cultural, fortalecimento da identidade e desenvolvimento social. Por meio da arte, da moda, do artesanato, da produção cultural e de diversas outras expressões criativas, mulheres negras vêm construindo caminhos de autonomia, resistência e protagonismo, mostrando que cultura também é desenvolvimento, trabalho digno e transformação social. E para enriquecer essa importante conversa, recebemos hoje a Coletiva Preta, uma organização criada em Goiás que fortalece iniciativas e empreendimentos liderados por mulheres negras, promovendo ações voltadas à cultura, aos direitos humanos, à economia criativa solidária, à equidade racial e de gênero e ao fortalecimento de comunidades tradicionais e periféricas. Com projetos reconhecidos nacionalmente e impacto direto na vida de centenas de pessoas, a Coletiva Preta se tornou uma importante referência na promoção da autonomia econômica, valorização cultural e defesa dos direitos das mulheres negras. Seja muito bem-vinda, Érica Santos. Eu gostaria de começar fazendo uma pergunta muito importante. Como que nasceu o Coletiva Preta e qual foi o propósito inicial da organização? Boa noite. Obrigada pela oportunidade da gente conversar um pouco sobre a Coletiva Preta. A Coletiva Preta nasceu a partir da experiência da Feira das Pretas, foi no contexto da pandemia, né, ali em 2021. A Renata Caetano idealizou esse projeto e a gente começou a se reunir enquanto empreendedoras que precisavam ali fomentar, né, naquele contexto também da pandemia, se organizar, né, para a gente encontrar soluções, né, para as questões não só sanitárias, né, naquele momento grave ali que a gente estava passando, mas também pensar questões econômicas, né, sociais. A maioria de nós ali eram mulheres negras, mas a gente tinha também mulheres indígenas, né, mulheres quilombolas. Então a gente foi pensando também nesse processo de organização coletiva, né? E aí, desse processo de organização coletiva, de pensar a continuidade, né, de como que a gente vai fomentar, né, nossas ações, nasceu a Associação Grupo Coletiva Preta. Nós somos uma organização de mulheres negras que atuam na cultura e nós estamos, né, em movimento nas periferias, nos territórios, promovendo a economia criativa e solidária, né, articulando então essas mulheres para pensar a organização coletiva, para pensar projetos, né, ações dentro da economia criativa, e de lá para cá a gente vem aglutinando, trazendo também outras mulheres para pensar junto, né, para criar também novos processos e projetos, né? São mulheres que atuam na culinária, na moda, no artesanato, nas artes visuais, no audiovisual, né? Então, mulheres trabalhadoras da cultura, que estão empreendendo, né, na economia criativa, mas também pensando processos de organização coletiva. Fantástico. E como você falou, o projeto ele nasceu nesse período de pandemia. Então, assim, havia uma necessidade urgente de se organizar, de criar renda, de se estabelecer. Havia ali também questões emocionais muito fortes, né? O que vai ser do mundo a partir de agora. E por incrível que pareça,
a pandemia já tem 6 anos, né, que a gente viveu esse processo. E quais são os desafios que você encara hoje? Tipo assim, pandemia foi um processo, a gente precisa se organizar. E hoje, 2026, o que você vê e para onde o coletivo foi caminhando, assim, naturalmente, através desses desafios? Eu acredito que a pandemia deixou processos, né, assim, profundos, né, na sociedade para a gente encarar e discutir como que a coletiva também, nesse processo, pôde se fortalecer, se organizar, né, formalmente, mas também trazendo a reflexão das mulheres que estão atuando nos territórios, que os projetos, as ações para pensar soluções econômicas, né, transformações sociais, pensar o campo da economia criativa no sentido também dos acessos, né, acesso ao investimento, como promover o trabalho digno na cultura, né, como que a gente faz a discussão também da justiça climática nos territórios. A cultura é um vetor importante também para essas discussões e também que apresenta, né, soluções no território. Então a gente foi entendendo também que as soluções estão no território, né? As mulheres já estão realizando, potencializando processos. E aí a gente entendeu a necessidade de se organizar coletivamente e falar também mais sobre esses processos, né? Então, o ano passado nós vencemos o prêmio Periferia Viva com levantamento de dados populares, né? Um prêmio, um reconhecimento pelo Ministério das Cidades. E nós conseguimos organizar um encontro em rede e levantar dados, né, sobre a condição do trabalho na cultura, né, que é liderado por mulheres, sobretudo mulheres negras, e articulando, pensando soluções para a promoção da justiça climática nos territórios. Então, articulando a promoção do trabalho digno na cultura com as soluções para a promoção da justiça climática nos territórios. Então, foi um reconhecimento importante, né? Agora nós estamos também amplificando nossas ações para estar mais próximo de forma contínua, né? Nos territórios, então nos territórios periféricos, né? Envolvendo as mulheres quilombolas, envolvendo as mulheres que estão na periferia, as mulheres de terreiro, para a gente então pensar ações criativas, potentes, né? Mas também dialogando com as instituições para apresentar então que soluções são essas que os territórios estão apresentando, né, para a sociedade. A sua fala me lembrou uma frase que ficou famosa agora, né, que deu uma viralizada, que foi do Djavan, que ele falou essa semana que as pessoas tinham o hábito de ver arte como algo muito erudito, muito distante, como se cultura só as pessoas mais ricas, os espaços mais nobres fizessem cultura, mas cultura é algo que se faz todo dia em todo o território. Então, assim, as pessoas negras fazem cultura e arte todos os dias, e o que havia, na verdade, era uma ausência de reconhecimento dessa produção artística. Que eu acho que é um pouco do que você está trazendo, né? Esse reconhecimento de agora, não é que agora estamos fazendo arte, sempre fizemos arte. Mas agora a gente está mostrando, está trazendo dados, está trazendo uma consciência que se torna indiscutível. Então, nós sempre fizemos, agora a gente está só constatando que nós estamos fazendo. E para o pessoal de casa entender o que é economia criativa, porque se fala muito, economia criativa, vamos investir em economia criativa, mas para algumas pessoas essa ideia é um pouco abstrata, né? O que é uma economia criativa? Nós da Coletiva Preta, nós também temos o reconhecimento do Ministério da Cultura como ponto de cultura, né? A nossa produção é uma produção cultural de base comunitária, né? Então, a economia criativa, ela vai dialogar, então, com essa produção que acontece no território, né? Das artes, né? Dos movimentos culturais, dessa produção que ela emerge, né? Está no nosso território, no nosso cotidiano, né? Eu sempre gosto de lembrar também um posicionamento muito importante do ministro da Cultura, Gilberto Gil, né? Que trouxe
essa reconstrução da cultura pensando nesse lugar antropológico, simbólico, né? Então, a importância também de pensar a política pública nesse lugar. Então, os pontos de cultura também têm essa importância, né? De como dar visibilidade, valorizar aquilo que acontece no território, né? Então, a economia criativa, ela é um ecossistema, né? Que vai dialogar com várias outras dimensões da sociedade, mas no nosso caso, enquanto um ponto de cultura que está na periferia, né, que promove diversas ações formativas, né, no campo da produção cultural, mas também articulando com a defesa dos direitos humanos, né, na defesa de direitos, na promoção do trabalho digno na cultura. Então, como que a gente articula arte, produção cultural, né, nesse lugar, mas também pensando no acesso a direitos, né, potencializando também as políticas culturais, fortalecendo as ações culturais no território. Então, quando a gente fala sobre economia criativa, a gente está falando justamente sobre essa ideia de produzir conteúdo, de produzir arte, mas através de recursos, gerar renda, fortalecer pequenos, médios empresários, trazer um pouco de profissionalismo, justamente para gerar essa renda para pessoas que já faziam cultura. Então, quando a gente fala sobre economia criativa, dar visibilidade a esse movimento que já existe, sempre existiu, né? Tanto na moda, na arte, no cinema, na música, e também é muito importante, você citou o ministro da Cultura, que é um grande artista. Então, assim, tem esse processo, mas que também a arte, ela precisa ser vista também como um movimento financeiro. Agora com a reconstrução do Ministério da Cultura, né, que é quem está à frente a ministra Margareth Menezes, a gente estava essa semana num encontro importante conversando sobre essa questão da economia criativa e outros assuntos também, mas assim, um exemplo que eu quero dar muito enfático nessa questão, por exemplo, do artesanato, né? Que na coletiva tem muitas mulheres que atuam no artesanato. No artesanato, nas artes visuais, na moda. Então, como que a gente pensa também processos de acesso ao fomento, às políticas culturais para essas mulheres, que muitas vezes nunca tiveram acesso a recurso nenhum, né, a investimento, a empréstimo, ao acesso a recurso financeiro e também ao próprio fortalecimento desse movimento que acontece no território, né? E como a economia criativa transforma a vida de mulheres negras? Eu acredito que o movimento ele vem por meio do acesso a oportunidades. Então, quando a gente começa a acessar oportunidades não somente na questão do fomento financeiro, mas também nessa rede de apoio, né, que também a coletiva tem tentado construir, né, essa organização coletiva, de como que a gente pode potencializar a continuidade desses projetos, dessas ações, né, dessas ideias, desses processos criativos, né, que passa desde a produção de produtos, mas também o desenvolvimento de serviços, né, como, por exemplo, na gestão cultural, né, no campo da comunicação, no campo também do design, né? Então, como que a gente pensa esses processos também de forma, como uma forma de orgânica em rede, né? De fortalecimento desses processos criativos na periferia. Então, a Coletiva Preta, ela tem conseguido também ter esse fôlego, né? E a gente tem apontado como resultado das ações, por exemplo, não só o aumento da renda dessas mulheres, né, no sentido assim da produção. Estou produzindo bijuterias, né, estou acessando formações que estão potencializando, por exemplo, a minha produção no artesanato, né, a minha produção na música, no teatro, no audiovisual, né, como é que a gente enxerga essa cadeia produtiva. Então, a gente também tem conseguido enxergar que essas mulheres estão refletindo também sobre os processos do seu próprio trabalho, né? Como pensando rotina que é uma rotina muito exaustiva, né? De horas de trabalho. Muitas vezes a gente não tem uma perspectiva de continuidade, de segurança financeira, né? De estabilidade. Então, o Coletiva Preta, ele acaba gerando qualidade de vida para essas mulheres. A partir do momento que você entende
que o seu artesanato, que a sua música não é um hobby, mas é uma forma de ganhar dinheiro, é uma forma de você organizar a sua família, isso gera bem-estar, qualidade de vida, equilíbrio emocional, Sim. porque a pessoa ela vai gerindo a vida dela a partir daquele talento que ela tem. Então deixa de ser uma coisa simplória, tipo, sem importância social, e acaba se tornando um marco na vida dessa mulher, certo? Sem dúvida, sem dúvida. Por exemplo, a Mostra Multicultural é uma ação que a gente tem realizado em diversos espaços, né? Então, como ter um espaço, por exemplo, de uma relação que a gente consegue estabelecer de fortalecimento do meu negócio, da minha iniciativa, né, com as vendas, ampliando também mercado, mas também pensando outros acessos a recursos de fomentos maiores, por exemplo, as leis de incentivo, né, os próprios recursos do município e do estado que estão focados em ampliar e valorizar as manifestações culturais. Então, eu acho que tudo isso entra também nessa reflexão, né? É muito comum ver na internet críticas fortíssimas ao acesso, por exemplo, à Lei Rouanet e algumas outras leis de incentivo, falando porque só grandes artistas pegam esse dinheiro, sendo que existe ali uma produção cultural que precisava ter acesso. Mas, ao mesmo tempo, essas críticas não trazem a solução, que é justamente levar esse conhecimento para os pequenos produtores de cultura. Porque muitas pessoas não têm nem conhecimento de como acessar esse dinheiro, não têm conhecimento de onde estão essas leis de fomento. Então, o coletivo ele também visa ser um facilitador para que essa pequena empresária, ou de médio porte grande, consiga entender como acessar esse lugar. Não só isso, né? Eu acho que as políticas de fomentos culturais é uma chave para a gente pensar esse fortalecimento, né, desse campo da economia criativa, né, dessas iniciativas, desses empreendimentos, mas também tem uma questão que são as redes de apoio, né? Porque o campo da cultura tem muito essa característica do coletivo também, né? Mesmo sendo uma produção individual, ele vai ter um caminho ali que ele vai se encontrar com a comunidade, né, com o coletivo. Então, isso é importante também a gente enxergar esse lugar de potencializar as nossas ações, né, os nossos projetos por meio das redes de apoio. Então, a coletiva tem se articulado, né, nessas duas chaves de ações, né, pensando a questão do fomento, de como que a gente pode fortalecer essas iniciativas, esses empreendimentos por meio do acesso ao investimento, né, mas também como é que a gente pode se organizar coletivamente para articular nossas redes de apoio e pensar continuidades, pensar futuro. E por que fortalecer empreendimentos liderados por mulheres negras é tão importante? Primeiro que nós somos maioria nesse campo, né? Eu acho que tem vários dados que mostram da presença, né? E como também mulheres negras têm se organizado também nos seus territórios e como eu disse anteriormente, né? A cultura ela é um vetor muito estratégico, né? De emancipação, de pensar processos de transformação social. Então, esse dinamismo também, né? De pensar esse lugar das dimensões da cultura, tendo como protagonismo as mulheres, sobretudo as mulheres negras, potencializa, né? As ações, os impactos no território. Então, a gente traz também o aspecto de que as mulheres negras são as que menos acessam recursos, oportunidades. Aquelas são as que mais produzem e as que menos acessam. Então, é desigual a questão de enquanto você empenha e enquanto você recebe em relação ao seu empenho. Exato. Então, nós estamos falando de um racismo estrutural, né, que impede a gente de acessar espaços de poder, né? Acesso a recursos, a oportunidades, né? A gente falou um pouco sobre essa questão de como que o campo da cultura ainda é um campo de trabalho que traz muita instabilidade para as mulheres, né? E aí essa questão da saúde mental para a gente também é um tema muito recorrente, né? Porque não é só uma questão individual, ela é coletiva também, porque nós estamos num campo de trabalho que precariza o nosso trabalho, invisibiliza a nossa atuação.
né? Muito por causa do racismo, né? Do machismo, né? Nós estamos lidando com estruturas que vão colocar a gente numa posição muito precária, né? Então, e como que a gente, ao contrário disso, né? A gente vai perceber, vai olhar para o território e vai perceber que nós somos maioria, que nós lideramos, né? Nós estamos propondo soluções para a sociedade, pensando questões importantes de emancipação e também ampliando possibilidades para a gente ser, né? Perfeito, o papo tá muito legal e a gente vai para um rápido intervalo e já volta para continuar falando sobre esse assunto.